Tem de tudo aí. Tem de tudo. Tem de tudo, tem pagamentos não contabilizados, tem coisas que não tem nada a ver no final com campanha. E a indagação que eu faço ao senhor é se havia possibilidade de fazer a doação oficial, por que se optava por fazer pagamentos também não contabilizados? Excelência, eu comentei isso no meu depoimento do TSE. No fundo, a razão de se fazer pagamentos não contabilizados, eu sempre disse, a pessoa que quer pagar propina, Uhum. ela vai fazer via caixa 1 ou via caixa 2. Sim. Ou quer dizer, via doação oficial, via doação. Se ela acertou que aquilo ali é propina, ela vai fazer via um. O caixa 2, a gente sabe que tem uma ilicitude eleitoral. Não necessariamente o caixa 2 é propina. Sim. Porque a razão de se pagar caixa 2 não é porque era ou não propina. A razão de pagar caixa 2 é porque, primeiro, como 3/4 que eu estimava do custo das campanhas era caixa 2, o pessoal precisava de caixa 2. Nenhum candidato queria mostrar na sua declaração tudo que ele gastava. As empresas também não queriam mostrar que apoiou um candidato mais do que o outro. Aí fazia diferença. Por isso que eu costumava dizer o seguinte: eu não sei quanto teve de caixa 2 para quem, mas eu posso afirmar que se a gente tinha uma relação diferenciada com determinado político, com certeza ali tem caixa 2. Por quê? Se você tem uma relação diferenciada, é porque você fez uma grande doação. A razão pela qual acertou essa doação cabe a cada um dizer. Mas se a grande doação foi feita, ela com certeza foi acima dos limites oficiais. Porque por exemplo, se a gente doasse muito para um candidato, outros iam pedir. Se doasse muito em São Paulo, o pessoal da Bahia, do Rio ia pedir. Então, o que é que acontece? Eu, por exemplo, quando ia para a eleição, eu cuidava da eleição presidencial Uhum. e a única outra coisa que eu fazia era limitar o valor de doação oficial. Então eu dizia, olha, o grupo pode doar oficialmente 70, 80, 90, 100 milhões. Uhum. Ponto. E às vezes eu tinha que entrar no médico e dizer o seguinte: qual é a doação oficial máxima para determinadas candidaturas que geraram efeito em outras. Fora isso, a decisão de fazer o resto era por motivos que ou era do interesse do candidato ou Uhum. era do interesse do empresário não aparecer. Nas relações com o Antônio Palocci, como que era definido o que vai doação oficial, o que vai pagamento não oficial? Na verdade, eu não me lembro da gente discutir isso. Quer Uhum. dizer, se acordava que era o pagamento, o que eu digo é o seguinte: apesar de não se discutir que era pagamento, é óbvio que se tratava pela dimensão de caixa 2. Então, por exemplo, quando eu sabia que era pedido para João Santana, Ah. ele sabia, por exemplo, fora às vezes de campanha. É lógico que era caixa 2. Ele não precisava dizer para mim que era caixa 2, mas era caixa 2. Ah. Agora, teve casos aqui, por exemplo, de pedidos de bônus oficial, teve casos de pedidos para o PT. Vamos seguir aqui na planilha, então, alguns esclarecimentos. Então, o senhor mencionou lá 2008, ou melhor, vamos ver nessa planilha aqui. 2008, o senhor mencionou eleições municipais via feira. Isso foi aquele primeiro que o senhor acertou, Foi o né? primeiro, foi 18 milhões. Feira é... Feira. Feira era João Santana. Tá. Tem algumas notações minhas onde eu me refiro à feira como campanha presidencial da Dilma, Tá. porque a maior parte é para João Santana. Mas na prática, feira, digamos assim, é João Santana. Essas eleições municipais no Brasil. Estados do Brasil. Isso aqui é 8 milhões de reais, isso? 18 milhões de perdão, reais. eu não vi aqui direito. E depois aqui, evento El Salvador via feira. Foi. Aí veio um pedido do Palocci. Eu não sei. O pedido veio dele ou autorizado por ele, nas hipóteses, que era para fazer um pedido para a campanha do Maurício Funes, que era o candidato que acabou ganhando. El Salvador. Nós não temos nada no El Salvador, nunca Não tivemos. precisamos entrar em detalhes. E basicamente foi para a razão desse pedido, só para você entender como era, assim, é porque eles diziam que tinha um alinhamento ideológico e a mulher do candidato era uma das fundadoras do PT, eu tinha relação. Então pediram aí 5, e eu falei, olha, tudo bem, mas desconta esse valor. Mas quem pediu ao senhor foi o senhor Palocci. Palocci. Tá. Ou pelo menos autorizou. Se o outro pediu, ele autorizou. E depois 2009 aqui, solicitado em 2009 via JD 10 milhões. Aí, esses pedidos foi para aí solicitado em 2009 via Juscelino Dourado, que era o assessor de Palácio da época, ele ligou para mim, ou falou comigo, ó, Juscelino vai acertar lá com o seu pessoal 10 milhões de reais. Aí eu não sei como esse valor saiu, se saiu em espécie, se foi acertado. Eu sei que tinha várias questões. Juscelino sentar com o meu pessoal, provavelmente pela época, ele pode ter. Provavelmente deve ter sido em espécie para pagar
campanha, não sei. Mas foi via Juscelino Dourado diretamente com a equipe de Em Gilberto. alguns dos lançamentos aqui das despesas, tem lá eleições municipais, ou tem evento, É. mas alguns deles não tem. Por exemplo, esse em 2009, solicitado em 2009. Não é para eleição ou não sabiam para que era? Quando não tem, é porque normalmente essa foi a informação que me foi dada. Então, a partir do momento que eu já tinha combinado uma disponibilização de recurso, o dinheiro era, entre aspas, era dele, ele pedia, autorizava, tá pedindo. Então, ele aqui deve ter simplesmente dito o seguinte: Juscelino Dourado vai procurar sua equipe para acertar 10 milhões. E ponto. Ah. Essa era a informação que a gente tinha, a informação que a gente botou. Mas esse valor inicial que o senhor mencionou tinha sido combinado então para a eleição de 2010. Não, aí foi o que eu falei. Na verdade, eu tinha dito o seguinte: essa minha relação com você é para a campanha de 2010. Tá. Se você gastar antes, é problema seu. Sim, Tanto sim, é assim que o que aconteceu? Quando chegou na eleição de 2010 em si, a gente praticamente não doou. Até teve uma questão que tá nas minhas notas lá que eu explico, que é o seguinte: eu até cheguei para ele, eu cheguei até para meu pai e falei assim: vai, avisa a Lula que ele não vai ver nenhuma doação do Debrecht 2010, mas é porque, para ele ter certeza que ele está sabendo, que a gente já praticamente doou tudo antes. Então, na verdade era isso, quer dizer, Sim. na minha cabeça era o meu compromisso com a eleição presidencial. Eles gastavam antes, o problema deles. Entendi. Aí 2010, solicitado em abril e maio de 2010, via JD, mesma coisa. Mesma coisa, foi solicitado para via Juscelino Dourado, não deu nenhuma informação, tá aí. Tá, daí depois lá, eventos, julho, agosto, setembro de 2010. O que significa essa palavra eventos quando se coloca na planilha? Eventos normalmente é eleição. Eleição. Quando na verdade, quando não tá. Ou seja, é que a pessoa, ele deve ter dado alguma dica maior. Então ele deve ter dito: ó, é para eleição. Aí, Entendi. Aí tem lá 16 mais 4 bônus e o total de 20. O que é bônus? é bônus eleitoral. Provavelmente aí foi 16 por fora e 4 via bônus. Bônus, o senhor diz, é uma doação eleitoral registrada. Registrado. Tá. E aí pode ter sido para qualquer candidato do PT. Porque meu compromisso era com ele. Entendi. Mas, por exemplo, chega na campanha, a presidência ou quem está ao redor do presidente se compromete em apoiar vários candidatos. Então, o problema é deles. Agora, pode ter sido para qualquer candidato. Não sei, na época, informado. Mas todo o pagamento passava pelo senhor Palocci, então. Todos esses pagamentos daqui eram autorizados por Palocci. Para sair daqui tinha que vir autorizado por Palocci. Entendi. Depois tem lá, evento, setembro 2010, extra, adjunto BJ, 900 via bônus, PT via JD. O senhor pode me explicar? Eu acho que aqui foram pedidos, estou deduzindo pelo que está aqui, eu não me lembro, mas quando eu me lembro é o seguinte: daqui deve ter sido, com certeza, o seguinte, e eu até comento isso, quando chegava na véspera da eleição, em geral, por que BJ? Eu e BJ, mas tinha muitos candidatos do PT que a gente não tinha interesse em apoiar, que faziam pedidos a gente. Tá. E a gente fazia o seguinte: ó, se você conseguir a aprovação do Palocci, a gente usa um caixa que a gente tem alinhado com o PT como todo. Então aqui deve ter sido para atender pedidos de outros candidatos do PT que pegaram a autorização de Palocci para fazer uso deste meu caixa com Palocci. É por isso que está assuntos BJ, quer dizer, pedidos que foram feitos a ele. E 900 deve ter sido bônus bônus eleitoral que a gente doou ao PT. Por isso que eu digo que aqui tem doação eleitoral legal, quer dizer, por dentro e por fora. Mas o que dá identificado como o que seria doação eleitoral são apenas esses registros bônus ou teria outros também? Não, pode ser que nesses assuntos BJ deve ter tido alguns, não sei informar, deve ter tido também. Na época, excelência, eu não me preocupava muito se era. Na via é o seguinte: o cara autorizava a pagar. Tá. Se isso era por fora, por dentro, para mim, não era. Entendi. Não acompanhava isso. Aí depois prédio e L, o que é o senhor já Não, tem mencionou? esse primeiro Menino da Floresta. Não, vamos deixar o Menino da Floresta para outra oportunidade. O prédio foi aquele pedido que eu comentei com o senhor, quer dizer, em meados de 2010, o Paulo Akamoto ou o Bulay, um dos dois fez o primeiro approach, mas depois eu conversei com os dois. Veio dizer que o Bulay e o Roberto Teixeira tinham fechado um terreno que queriam que fosse a futura sede do Instituto Lula. Tá? E queriam que a gente comprasse o terreno e doasse. Eu falei: olha, eu tinha acertado um valor, certo? Que
em tese era para ser doado todo o Instituto Lula e vocês administrar. Vocês não querem, vocês ficam pedindo aos poucos. Se arrancar do provisionamento que eu tenho com o Palocci, tudo bem. Mas eu tenho que pegar a autorização dele. Aí eu fui em Palocci e disse: Palocci, olha, o pessoal está querendo instituto, tá? Tem autorização sua para usar esse recurso do. E aí ele falou: sim. Aí eu fiz a transação, a gente comprou o terreno, até pedi a um amigo meu que prestava serviço também para a empresa. Ele, de confiança, ele comprou o terreno no nome da empresa dele. E depois mandou em frente, aí a gente acabou, uma empresa nossa imobiliária comprou o terreno para fazer o empreendimento imobiliário, depois não teve interesse, e aí foi. Porque eles resolveram comprar e depois desistiram. Então, na verdade, foi feito um débito e lá na frente tem um crédito. Tem um crédito. Ao saldo amigo. Ao saldo amigo. Entendi. E daí depois de 2010 continua, né? 2011, feira. Teve outros créditos além daquele primeiro que o senhor combinou de 2010? Não, veja bem. Os créditos. Os últimos créditos que eu acertei, quer dizer, os últimos pedidos dele, que geraram crédito meu, ou contrapartida específica, ou alinhamento interno, foi final de 2009 e início de 2010. A partir daí, eu nunca mais acertei incremento de valores com Palocci. Quer dizer, o último deve ter sido o início de 2010, final de 2009. O que houve, sim, ele tinha esse valor disponibilizado por mim, e ele passou ainda a usar. Então, até 2013, ele ainda usava esse valor que estava disponibilizado para ele desde 2009, 2010. Entendi. Então, vamos lá em 2011. Feira, atendido 3,5 mm de fevereiro a maio de 2010, saldo evento. Com certeza, pagamento contrapagado da campanha, né? 2010. Do feira, que o senhor disse, João Santana, né? João Santana. Depois, programa OH. Olantomala, foi um pedido. Não precisa entrar em detalhes também sobre essas questões externas aí. Também foi um pedido do Palocci. Também. Ou autorizado por ele. Depois, feira, pagamento fora, 10 milhões de dólares. Um pedido dele para João Santana. Esse pagamento fora relativo a um pagamento exterior. Aí claramente foi pagamento no exterior. Foi pagamento. Esse fica claro que foi no exterior, quer dizer, conta no exterior. O senhor tinha contato pessoal também com o senhor João Santana e Mônica Moura? Não, João Santana, eu tive contato com ele um evento oficial. Não conhecia ele, só tive contato. Mônica, eu tive um evento num evento social. E aí eu tive o único contato que eu tive com ela foi em janeiro ou fevereiro de 2015, onde a gente tinha identificado já esses depósitos, essas contas, como se deu. E aí eu estava tentando convencer ela, como estava tentando convencer outros governos, do risco de contaminação da campanha da Dilma por esse depósito exterior. Quando eu fui falar com ela, ela veio para mim dizendo que tudo aquilo que ela recebeu do exterior era relativo a serviços prestados no exterior que não tinham nenhuma relação com a campanha no Brasil. E ela disse que o que recebeu no Brasil, recebeu em dinheiro. Eu até falei, Mônica, mesmo que seja verdade, você não vai conseguir explicar isso quando vier à tona. Mas essa era a versão dela. E eu acho até que essa versão dela fez com que ninguém no governo Dilma se preocupasse. Então, quando eu alertava todo mundo desse risco de contaminação, o pessoal ficava despreocupado, eu acho até porque ela chegava lá e dizia que não tinha risco de contaminação, porque tinha recebido tudo em espécie aqui no Brasil. Mas e como é que eles sabiam que eles tinham, por exemplo, um crédito a receber com a Odebrecht, a Mônica Moura e o João Santana? Não, quando o Palocci, ou futuramente o Guido, me autorizava 10 milhões aqui, por exemplo, chegava assim, evento 2008, feira, 18 milhões. Aí o Beto ligava ou falava com o João e Mônica, Marcelo acertou com o Palocci, o Guido depois, esse valor para João Santana. E aí combinava o recebimento, que podia se dar até um ano depois. Porque uma vez que o João Santana tinha a segurança que ia receber, ele depois planejava o recebimento. Aí 2012 tem esse programa B. Aí já é Brani. Branislav contigo? Aí substituiu, na verdade, o Juscelino pelo Brani. Quando o Palocci queria fazer algumas solicitações específicas, ele dizia, o Brani vai entrar em contato com o seu pessoal e combinar esses recursos. E ele falava diretamente com o senhor, o Antônio Palocci? Falava diretamente comigo.
O Brani nunca falou comigo. No máximo que o Brani vinha, ele falava comigo para marcar a agenda, tudo. Se ele queria Entendi. fazer, ele trazia uma mensagem por escrita de Palocci. Ele Uhum. nunca falava comigo sobre esse assunto. E aí ele combinava esses pagamentos todos. E aí, eu não sei aqui, porque essa versão é mais atualizada. Não sei Sim, sim. Deixa eu dar uma olhadinha. porque é aquilo que eu estou dizendo. Porque como estava lá na versão, que é o seguinte, esse pagamento aqui, Uhum. essa é a versão, por exemplo, que tem aqui. Tá. Então, por exemplo, quando vai para cá, percebe o seguinte, aqui não tem os dois últimos lançamentos, que é 1 milhão para o programa B e 4 milhões para doação Instituto Lula. Veja que quando sai esses 5 milhões, ele é todo descontado do saldo amigo. Sei. E não dos outros saldos, entendeu? Perfeito. Por isso que eu digo, eu só tenho como afirmar que era isso por causa dessa doação do IL e as outras. Porque o que saiu para o programa B era basicamente espécie. Então eu não posso afirmar para onde é que ia os recursos do Esses programa valores, tá. Essa planilha o senhor apresentou lá na sua colaboração. Apresentei. Eu vou promover a juntada nessa planilha aqui, que é de 31 de março de 2014, posição Programa Especial Italiano, e tem alguns lançamentos adicionais. Acho que estava no relatório posterior da PF também, que achou no meu celular. E o que foi essa doação Instituto 2014? Então? Foi um pedido que teve. Eu não sei de onde é que nasceu, mas provavelmente veio via Alexandrino. Com a relação com o Instituto era mais com ele. E foi abatido o saldo amigo. Foi. Foi o único pedido, na verdade, talvez, que tenha vindo do Alexandrino pedido, porque o que mais Alexandrino e meu pai combinavam, eu avisava eles que eu tinha esse provisionamento, mas eles não usavam. Entendi. Vamos falar de alguns e-mails aqui na denúncia. Tá. Tem diversos e-mails que o senhor deve ter visto na denúncia, que a referência sucessiva, às vezes, é italiano. Esse italiano é o senhor Palocci ou alguma outra como pessoa? Eu disse, o codinome italiano é Palocci. Eu acho que talvez tenha tido um e-mail num desses relatórios que era Júnior falando de um negócio do trem de alta velocidade, que era um italiano. Fora isso, que era dentro de um contexto específico, o italiano, eu só me referi internamente ao Palocci. Eu não conheço outro italiano dentro de casa. Quer dizer, como codinome. Entendi. Eu, pelo menos. Né? Interrompi, então. Então, no ação penal 505, 49, 32, 38, continuidade do depoimento do senhor Marcelo Bahia Odebrecht. Senhor Marcelo, eu vou lhe perguntar sobre alguns e-mails constantes na denúncia. Tem um na folha 30, que é um e-mail do senhor Pedro Noves, o e-mail que eu me refiro que está na última página, que ele dirige ao senhor. Para Marcelo, eu tenho aqui, ó. O senhor tem a cópia aí? Tem. Tá. Então tá. Para o caso de você estar com um seminarista italiano antes de nos falarmos. Quem que eram essas pessoas seminaristas? Italiano era o Palocci e o seminarista era o Gilberto Carvalho. E qual que era o assunto aqui dessa... Aqui, veja bem, nessa época, o Pedro ainda era o presidente da Odebrecht. Tá. Então, o principal contato de Palocci era ele. Certo. Tá? Eu acho que, por alguma razão, eu fui procurar Palocci, mas como o principal contato de Palocci era ele, eu, em geral, buscava alinhamento ou atualizava ele. Então, foi algum tema que eu fui procurar com ele. Esse tema que o Pedro está falando Leilão. é sobre o leilão de Santo Antônio. Leilão de Santo Antônio. Que era uma briga que a gente tinha com a Dilma, porque ela estava querendo construir o leilão de uma maneira, então a gente tentava convencer outras pessoas que ela não podia. Então, por exemplo, Eletrobras estaria agindo a favor da Camargo Corrêa. Era uma briga intensa que tinha entre nós contra Camargo, Andrade. E a Odebrecht levava essas questões ao senhor Palocci? A gente levava dessas questões ao Palocci desde aquela época. O Palocci sempre foi nosso interlocutor principal junto ao governo. Que eu saiba, a origem da relação com o PT era Lula e Palocci. Eram as pessoas que a organização sempre teve mais relação. Então, desde aquela época, ou antes disso mesmo. Na página seguinte, ali na folha 31, tem um e-mail do Sr. Cláudio Melo, que ele envia para diversas pessoas, inclusive para o senhor. Ele começa lá falando: pedimos para o Brani iniciar o pedido. Depois o Henrique da Cosan conversou com o Sérgio, o nome dele e meu, pois já o conhecia.
esse tema eu acho que eu refiz da crise, porque a Cosan era uma das empresas que estava na linha de negociação. E essa referência que pedimos para o Brani iniciar o pedido, era Não, eu tratada acho que o essas Brani questões? eu não sei. Eu acho que o Brani pode ser aí nesse caso, eu não sei se. Acho estranho ser o Brani. É, Não, Branislav, não. não sei. Eu acho que não é. Eu não sei se é o Branislav ou alguém lá de outras empresas, entendeu? Porque do jeito que ele estava pedindo para o Brani iniciar o pedido. Pode ser que ele tenha pedido a Brani para iniciar o pedido de ter essa conversa. E aí depois o Henrique da Cosan conversou com o Sérgio, é, que deve ser Sérgio Bar, porque na verdade aqui é uma reunião com o Guido, né? Tá. Então pode ser que aí o Cláudio tenha pedido ao Brani para reforçar o pedido e depois o Henrique da Cosan conversou com o Sérgio Bar, que era o assessor de Guido, para marcar a agenda, e aí pediu também o encontro. Porque as empresas estavam querendo se encontrar com o Guido. Tá. Mas o Brani não era assessor do Palácio? Mas é como eu falei para o senhor, a negociação era com o Guido, como ministro da Fazenda. Tá. Só que o Palocci, ele conversava comigo e com as outras empresas, porque, inclusive, esse pepino do Refisa, esse pepino do IPI Crédito Periódico Zero, nasceu na gestão de Palocci na Fazenda. Então ele tinha também um certo compromisso com as empresas. Então, as empresas e a gente falava com o Palocci, até porque naquela época eu, pelo menos, estava iniciando minha relação com o Guido e as outras empresas também não tinham. Então, a gente usava a Palocci para justamente reforçar com o Guido, conversar. Então, era uma conversa paralela, Palocci e Guido. Tá. Na folha 34, tem um e-mail do senhor para o senhor Luiz Antônio Mameri, um e-mail de 17 de junho de 2010. Amanhã vou estar às 11 horas com o italiano. Seria o caso de dizer a ele que com os 700 que estão sinalizando, dificilmente terão algo. Esse é aquela confusão que eu tô, que é o seguinte. Tem uma sequência de e-mails. A gente tinha acertado aqueles 40 milhões que deu do 16, que a gente chamava inteiramente de rebate. Era um rebate do valor que a gente ia receber lá. Aí, em 2010, houve uma nova negociação da linha de crédito. E aí, houve uma expectativa e a gente se preparou para atender uma nova demanda. Tá? Que é isso que a gente está falando aqui, tem outros e-mails também. O problema é que dessa vez nós não conseguimos fechar em Angola os contratos de exportação de bens e serviços. Então, se a gente não tinha os contratos, como é que a gente ia assumir o rebate e depois não ter. Por exemplo, vai que a gente assume e depois toda a linha de crédito vai para as outras empresas. Então, a gente não conseguiu viabilizar em 2010 e não acertamos nada. Então, na verdade, foi uma tentativa que houve de repetir aquele rebate de 64 que não ocorreu. Tá. Então, vou estar às 11 com o italiano. Italiano é Palocci. Tá. Daí seria o caso de dizer ele que com os 700 que estão sinalizando, dificilmente terão algo. Os 700 seria a linha de crédito. Porque, na verdade, era aquela história. A linha de crédito começava o valor pequeno. Tá. Eles tinham, na verdade, que se eles queriam algo, eles teriam que aumentar e a gente ter contratos lá que gerassem uma mais suficiente para pagar eles. Entendi. Então, o algo que o senhor está dizendo assim é, se for 700, dificilmente vai ter uma contrapartida, é isso? Eu não teria condição de atender o pedido. E acabei não tendo condição por outras razões, porque lá eu não consegui fechar. Entendi, só um minutinho. Tá, seguindo aqui. Depois, na folha 40 da denúncia, tem lá um e-mail de alguns horários, acho que é sua secretária, não sei, alguma pessoa relacionada do senhor, manda lá para Marcelo Bahia Odebrecht, procurou pelo senhor 1350, deputado, e aí entre parênteses italiano. Quem é essa pessoa? Eu nunca me referi a outra pessoa que dá todos os e-mails aqui, que eu devo ter referência aqui. Italiano é o Palocci. Mas eu vou ter que insistir em algumas perguntas para deixar isso mais
claro em todas as circunstâncias que forem relevantes, tá? Sei que o senhor já Não, respondeu, desculpa. sei que o senhor respondeu em genérico, mas assim, pelas peculiaridades do processo, tem necessidade desses questionamentos específicos. Tá bom? Perfeito, desculpa. Não tem por que pedir desculpa, só estou lhe explicando. Tem uns e-mails na folha 44 da denúncia, que o senhor tem um e-mail lá embaixo, na segunda metade para baixo, que o senhor recebe um e-mail do Branislav Contic, ou respondendo um e-mail que o senhor enviou. Brani, tudo bem? Estou fora na semana. Sabe se o chefe conseguiu marcar com o GM esta sexta ou início de semana que vem? Ele respondeu, ele conversará com ele pessoalmente à meia-noite. Depois disso, deverá saber a data. O senhor pode me esclarecer esses e-mails? Com certeza, pela data, refis. É aquela história que eu falei para o senhor. Quer dizer, a gente negociava com o Guido, mas fazia o Palocci reforçar o tema junto a Guido. Então, a gente sempre usava Palocci para pressionar o Guido. E Brani aqui, que o senhor se refere, ou Branislav Contic? E ali, sabe se o chefe conseguiu marcar com o GM? O chefe seria... Não, no final da página, o último. Não, às vezes eu chamava o Palocci de chefe. Tá. Chefe do Brani, talvez, nesse caso. Entendi. Como era o chefe dele, às vezes eu chamava ele de chefe. Quer dizer, porque para Brani eu não usava o codinome italiano, né? O codinome italiano é uma coisa interna nossa. Então, sempre que eu me referia a Brani, nunca vai ter italiano. Vai ter... Em geral, quando eu falava com o Brani, eu mencionava chefe, porque era o chefe dele. Claro, sim. Aí na folha 51 também tem um e-mail do Alexandrino Alencar para o senhor, com cópia para o Cláudio Melo. Senhor Alexandrino, falei, disse que foi positivo no conceitual. Ficou com uma boa impressão do funcionamento do locutor, vai ter que vetar a parte técnica, e a parte que na parte técnica ia falar com o GM, que Itália estaria junto nessa discussão. O Itália estará em São Paulo na sexta-feira e vai abrir um espaço para encontrar o MO. Lembra qual que é o... MO sou eu, tá. Itália, italiano, é a questão do refis. Tá. GM é Guido Mantega ali? GM é Guido Mantega. Depois, mais adiante, tem na folha 59, falando desse problema, a questão das sondas do estaleiro Paraguaçu. O senhor Rogério Araújo manda uns e-mails para o senhor. O senhor manda para ele também. Tem ordem inversa aqui, né? Mas consta lá apenas para atualização de todos, em conversa com o diretor Duque, ele mencionou que caso haja interesse por parte do consórcio, teria que sinalizar com valor inferior a 700 por sonda. O senhor Rogério Araújo era interlocutor do Renato Duque na Petrobras? Eu não sei se era Rogério e Márcio, eu acho que eram os dois que... Tá. Eu não sei como é que Márcio... quanto de relação ele tinha direto, quanto era Rogério, não sei. O senhor pode me descrever o seu envolvimento nessa questão das sondas? Excelência, essa questão das sondas, na verdade, sempre foi uma questão complicada dentro de casa. Tá. Nós tínhamos duas empresas. Isso nasceu lá em 2009. Esse assunto, o projeto de sondas, na verdade, é o seguinte. Lá em 2009, não existia ainda nem ideia da gente construir no Brasil. 2008, 2009. Tem até uns e-mails na denúncia do Barusco pedindo nosso apoio para defender as teses da Petrobras junto à Dilma. Nasceu o seguinte, a Petrobras fez um lançamento de uma licitação para fretamento de sondas, que era um negócio da Odebrecht Óleo e Gás, e na época nós tínhamos interesse. Nós íamos comprar as sondas da Coreia e fretar a Petrobras. E a ideia era a Petrobras fazer uma licitação de 40 sondas. Eu acompanhava isso através eu era presidente do Conselho da Odebrecht Óleo e Gás. E era um investimento relevante. Cada sonda, 600 milhões, era um investimento aí, eu tinha um acompanhamento mais de perto. Bom, aí a Dilma ficou
chateada quando descobriu que, pô, não tem nenhum sentido. Quer dizer que a Petrobras vai fazer essa licitação e todas as sondas vão ser compradas no exterior, tá? E a Petrobras mesmo dizia que aqui no Brasil não tinha capacidade de fazer isso. E pedia nosso apoio para ajudar a Dilma a mostrar que não tinha. E no final das contas, acabou tendo um compromisso entre a Petrobras e o governo, e o governo buscou as outras as empresas para dar um certo conforto ao governo de que era de ser capaz, que era o seguinte: o governo aceitou, lá em 2008, 2009, deixar 12 sondas serem licitadas, com o compromisso de que as outras 28 seriam depois licitadas para serem construídas no Brasil. E aí começa a discussão interna nossa, porque para o Odebrecht Óleo e Gás era ruim fazer no Brasil, porque essas sondas, quase todas as sondas do mundo foram feitas na Coreia. Talvez Sim. umas poucas foram feitas em Singapura. E o Brasil queria inventar e construir sondas aqui no Brasil. Inclusive com conteúdo nacional absurdo, que era uma briga que eu tinha, porque, para você ter ideia, a sonda feita na Coreia, que construiu quase todas as sondas do mundo, 35%, a informação que eu tive é que 35% do conteúdo é coreano. Sim. E o Brasil queria produzir uma sonda com 60% de conteúdo brasileiro, quer dizer, coisa de maluco. E aí começou uma discussão, a gente descobriu, claramente os preços aqui não eram viáveis, e aí tinha uma pressão enorme, principalmente da Bahia, Jacques Wagner, e do Eduardo Campos, que era uma relação que a gente cuidava, porque a gente sabia do potencial dele, para a gente construir um estaleiro na Bahia e Pernambuco, para fazer as sondas, para participar, e a gente querendo cair fora e ficar só na parte de afretamento e controle das sondas da Coreia. E aí o senhor vai ver, tem várias discussões aqui, a gente achando uma maneira, será que tem como compensar? A gente ganha o afretamento e compensa, mas eram empresas diferentes dentro do grupo, com sócios diferentes, não tinha como compensar uma coisa com a outra. Então, olha só, nós nunca chegamos internamente a uma conclusão, nós nunca nos entendemos, tanto que é por isso que eu nunca acabei levando esse assunto. Agora, a pressão vinha sempre de lá para cá, para a gente participava, o presidente dizia que vocês têm que participar, e vinha com esse modelo, vocês é que tem preços altos, e dizia, o preço aqui. E aí vieram, que a gente não teve nenhuma participação, vieram com a ideia do tal da Sete Brasil. Que, na verdade, qual era a ideia dela? Não sei que participação ela teve, eu acho que o Gabriel deixou claro, na época todo mundo entendia, e a gente entendia o quê? Eles sabiam que o custo de construção do Brasil era maior do que o coreano. Sim. Aí eles inventaram um modelo Sete Brasil que teria financiamento barato, custo de capital barato, e quando você joga custo de capital barato com custo de construção caro, você sai com a tarifa que é aceitável para a Petrobras. É a história, quer dizer, a tarifa de afretamento era aceitável para a Petrobras, ainda que você contrate por um preço mais caro, porque o custo de capital é mais barato. Sim. E aí vieram com o modelo de Sete Brasil, que eu nunca entendi. Aliás, eu tive a oportunidade de falar com vários acionistas da Sete Brasil e dizer, não sei qual é a conta que a conta não fecha. Tanto é assim que a empresa Odebrecht Óleo e Gás, ela se tornou sócia da Sete Brasil nas sondas que ela ia operar. E a gente tinha dois negócios, de operação e o investimento das sondas. Sim. O investimento das sondas era um mau negócio. A gente conseguia compensar um pouco pelo negócio de operação, mas era um mau negócio. Mas, no fundo, é aquela história, vem a pressão. Outro dia, teve por exemplo, a Dilma uma vez me deu uma bronca, porque Lula foi lá no estaleiro lá em visitar Suape, e Eduardo Campos comentou com ele que a Odebrecht estaria vindo para lá. Aí ele falou, pô, você quer tudo, você já tem um estaleiro aqui, deixa eles lá para fazer na Bahia. Entendi. Olha, então... Mas algumas perguntas mais específicas agora, senhor Marcelo Odebrecht. Nessa folha 59, tem um e-mail que o senhor mandou. O senhor fala, chegou no Italiano a fofoca, via Petrobras, que estaríamos saindo do destino da Bahia. E depois ali, eu neguei, afirmei e tal. Ele tem claro que a linha vai ser na compensação via tarifa de arrendamento. O senhor conversou com esses assuntos a respeito dessas sondas com o senhor Antônio Palocci? Não, provocado por eles, esse assunto falava com ele e com outros, porque vinha pressão. E essa linha, eu acho que o Gabriel deve ter claro, é aquilo que eu falei, ficou claro para todo mundo que o único modelo que tornaria aceitável construir aqui no Brasil a um custo maior era um modelo onde você pudesse compensar via custo de capital da empresa investidora um valor de afretamento aceitável. Tá.
E o senhor passou vamos dizer, a Odebrecht tinha uma pretensão nesse sentido Não. de que a linha o valor do arrendamento fosse compensatório para custo de construção? Porque para nós, é como eu falei para o senhor, a gente até pensou isso no início, É, mas como eram empresas distintas, eu tinha sócios distintos, é, nós não conseguimos evoluir. Então, para a gente, não necessariamente resolvia, é lógico. Aí a gente tinha uma empresa nossa ia avaliar o fretamento em si e a outra ia avaliar a construção. Mas por que então o senhor afirmou? Ele tem claro que a linha. Porque essa era a linha que, na verdade, veio do governo, acho que o Gabriel pode ter explicado, que a única maneira de compensar o custo de construção mais alto no Brasil, já que eles queriam fazer no Brasil com custo de capital, com o custo do Brasil e tudo, e sabiam que a construção era mais caro, a única maneira que eles teriam de compensar isso era bolando um modelo onde eles tinham não o que a Petrobras ia contratar não era a construção. O que a Petrobras ia contratar era o fretamento. Entre o fretamento e a construção ia entrar uma variável que era custo de capital, que tornaria o valor do afretamento aceitável para a Petrobras. Então, esse era o modelo Sete Brasil. Entendi. Mas por que o Antônio Palocci deu ao senhor essa informação? Exato. E não, mas essa informação foi dada por ele. O modelo Sete Brasil é isso, quer dizer, o modelo Sete Brasil é compensar o custo de construção maior no Brasil via tarifa de arrendamento, que é o que a Petrobras contrata. Isso era claro para todo mundo. Tá. Então o senhor discutiu esse negócio com ele ou não discutiu? Esse assunto vinha sempre dentro do embolso de discutir a questão do estaleiro, esforçando a gente para investir. No fundo, o que nós queríamos era cair fora da construção e entrar só na parte de afretamento. O que era um melhor negócio do que a construção. O problema é que o que o governo esperava da gente era que a gente fizesse o investimento na Bahia e entrasse na parte de construção. Tá. Mas o senhor discutiu esse assunto com o senhor Palocci ou não? Isso que eu não... Também, mas não foi nesse contexto, mas não foi muito com o Palocci, não. Esse assunto não discutia. Por exemplo, esse assunto das sondas, eu até discuti mais esse assunto com a Dilma do que com o próprio Palocci, porque esse negócio de preço, tudo, era mais a cabeça dela. Então, esse assunto até das sondas foi mais discutido com ela, tanto é assim que tem até um e-mail que eu mando para Márcio, de uma reunião que eu tive com a Dilma, sobre outro assunto, que era de arenas, tudo, que estava tendo problema, e aí ela puxou o assunto das sondas, dizendo, pô, vocês com preço alto, eu vou bolar um modelo, que era o Sete Brasil, sim, onde eu vou permitir novos entrantes para quebrar o preço Brasil. Qual era a cabeça dela? A Sete Brasil ia contratar estaleiros virtuais. Iam entrar, inclusive, estaleiro da China, tudo. E na cabeça dela ia quebrar o custo Brasil. Eu falei, tá bom. A senhora vai, tudo bem. O que eu sempre disse para ela, o custo é caro. Se a senhora encontrar um modelo que via custo capital reduza para fretamento, tudo bem. Era o que eu sempre dizia, assim. Mas essa discussão eu até tive mais com Dilma do que com Palocci. Tá. Na folha 69 da denúncia, se o senhor quiser dar uma olhada lá. Desculpa. (79? 69. Isso. Assim. Tem um e-mail que o senhor enviou para o Rogério, Márcio e Fernando. O senhor fala, se nós soubermos o que queremos, construção e fretamento, posso passar para o italiano. Exato, e ninguém sabia. Porque, na verdade, o pessoal lá, eu acho que ficou claro pelaquela discussão, o pessoal do Oligar, por exemplo, estava louco para que a gente não entrasse na construção. Então, não passei nada porque o pessoal não conseguiu internamente se definir o que queria. Italiano aqui é Palocci. O senhor Palocci. Depois na folha 71 ali em seguinte, acho que esse é meio que o senhor se referia, o senhor Márcio Faria. Página? 71. 71. Exatamente. Tá. Aí 2 horas, 45 minutos. Acho que foi a duração da reunião, isso? Foi. A maior parte dessa reunião foi o assunto das arenas. Tá. O senhor teve uma reunião nessa data com a ex-presidente? Tive. Na verdade, eu tinha solicitado essa reunião porque teve um problema com as arenas de futebol, financiamento. Eu me lembro bem dessa reunião porque é 12/5, eu estava viajando com minha mulher porque era aniversário dela, logo depois. E aí me pegaram no caminho para o aeroporto. Eu tive que... Ela foi, eu voltei. Aí no outro dia fui para Brasília.
e tive essa reunião para discutir basicamente o tema das arenas. E aí, no meio dessa reunião, que foi com o Luciano e o Palocci, que é o problema que a gente estava tendo de financiamento nas 3 arenas, no meio dessa reunião, ela trouxe essa questão. Ela comentou da questão das sondas, tá? Aquela questão dos investimentos, que essa questão de acabar com a rigidez dos grupos locais. E na saída, o Palocci saiu comigo e disse: ó, Marcelo, como é que você acha desse novo modelo? Eu falei: ó, tá ok. A OG vai cuidar, a Odebrecht Oligar vai comprar fretamento e vai contratar o estaleiro pelo preço que for. É aquela história. Os estaleiros nacionais iam fazer ao custo de produzir no Brasil e esse custo ia ser minimizado pelo custo capital da SET, gerando um afetamento que atendesse a todo mundo. Era basicamente isso. Uhum. E isso foi discutido nessa reunião? Não, foi, de certo, genericamente foi. Ela trouxe para mim na cabeça dela, isso ia quebrar a rigidez dos custos locais. Uhum. Eu até tinha pedido para a Dilma ser minha testemunha, mas como eu achei que esse assunto tinha sido esclarecido pelo Gabriel, eu até depois resolvi não pedir mais ela, mas foi porque eu achei que esse assunto estava bem esclarecido pelo Gabriel, como foi se deu. Na reunião estava presente Antônio Palocci e... Antônio Palocci, o Luciano Coutinho, porque o tema da reunião era os financiamentos para as arenas de futebol, Tá. e a Dilma. Na agenda oficial da Presidência da República, consta uma reunião da presidente com o Antônio Palocci apenas, não consta as referências ao seu nome. Bem, eu não sei quantas reuniões ela botava na agenda. Eu tinha com ela reuniões assim de 2, 3, 4 horas. Eu tinha 2 reuniões por ano, mais ou menos. Tinha algumas reuniões que eram no Planalto, outras reuniões que eram no Palácio. Essa reunião específica foi de manhã cedo no Palácio da Alvorada, na biblioteca. Sim. Eu não sei se ela botou algum na agenda motivo? dela. Foi... Não, foi informado que... Não, eu acho que foi uma maneira dela abrir, porque eu acho que a presidente costumava ficar no Palácio de manhã e chegar um pouco mais tarde no Planalto. Se ela abrir um espaço na agenda, em geral a pessoa tinha que ir lá no Palácio falar com ela. Tá. Mas o senhor sabe por que isso não foi colocado o seu nome nessa reunião? Nem tinha ideia de que não foi. Nem sabia que foi ou não estava. Nunca tentei para isso. No e-mail lá, estavam LC e Itália. Itália é, então... Italiano. Aí consta lá, no fim comentei do pré-sal. O Palocci, quer dizer. Exato. Esse tema eu sempre trazia